TC News. Seu resultado é nossa marca. Olá, olá, muito bom dia para você ouvinte, espectador aqui da TC News 7h31 e está começando mais uma edição do seu Esquenta do Mercado, o programa que ajuda o investidor que cedo madruga nesta sexta-feira, dia 7 de junho de 2024. Sextou, mas é um sextou bastante agitado, afinal de contas, nós temos hoje o payroll. Simplesmente o dado mais importante da semana, mais importante até do que a decisão do BCE que saiu ontem, confirmando o que o mercado já antecipava, né? O corte de juros na zona do euro. Só que acabou com as falas da Lagarde mostrando uma força maior do euro, porque foi um corte hawkish, digamos assim. Basicamente não anteciparam qualquer novo movimento por parte do BCE, não se comprometeram com o ritmo de corte de juros por lá, e isso deu uma aliviada aí na pressão do dólar global, isso ajudando também o dólar aqui no Brasil. Claro que ontem a gente teve também um volume de negociação menor na Bolsa Brasileira, e isso também contribuiu para a gente ver o Ibovespa subindo um pouco mais. Vamos ver se hoje vai ter um volume um pouco maior de negociações e o que isso vai significar para a movimentação do Ibov. Será que ele vai manter uma força para tentar quebrar esta sequência de quedas que a gente viu, né? Porque teve basicamente 13 quedas ou 12 quedas nos últimos 14 pregões. Então a gente teve 6 quedas seguidas, uma lombada, mais 6 quedas e ontem que subiu. Vai ser mais uma lombada ou talvez, quem sabe, uma reversão. É isso que a gente vai descobrir ao longo do pregão de hoje, e este dado do payroll deve cravar como que vai vir esses dados aí, ou como que vai vir essa decisão de política monetária pelo Federal Reserve. Afinal, vai ser só um corte neste ano? Vai ser mais de um corte? Por enquanto, o mercado já está precificando um corte pelo menos em setembro. É isso que a gente vai entender ao longo do programa do dia de hoje. E você pode participar mandando o seu alô aqui pra gente no nosso chat do YouTube. Também você participa conosco mandando o seu alô no nosso WhatsApp DDD 11 número 937261318, tá aqui no canto inferior esquerdo da sua tela. E você também pode interagir com a gente deixando o seu like, mostrando o seu apoio para a nossa transmissão, se inscrevendo no canal do TC se você não for inscrito ainda, e você também pode responder a nossa enquete do chat do YouTube. Afinal de contas, qual é a dinâmica que o payroll deve contratar para o dia de hoje? Ajuda o Fed a cortar os juros? Vai ser indiferente para o Fed ou vai atrapalhar o Fed a cortar os juros? Tudo isso tem muito a ver com a narrativa. Afinal de contas, com todos esses dados mostrando uma atividade americana mais fraca, porém com a inflação não caindo tão forte quanto os membros do Fed estavam esperando, tudo isso está indicando uma estagflação, uma recessão nos Estados Unidos, ou continua como majoritária a tese do soft landing? Tudo isso pode impactar como que o Fed vai enxergar este dado de emprego que vai sair hoje, se ele confirmar um mercado de trabalho mais fraco, como todos os outros dados de emprego que saíram nessa semana, o JOLTS, o ADP e ontem os pedidos semanais de seguro-desemprego têm demonstrado. Tudo isso e muito mais a gente vai trazer no seu programa de hoje, que começa com estes destaques. Exportações da China sobem 7,6% na comparação anual em maio. Setor extrativo segura a exportação e ajuda em novo superávit recorde da balança comercial. Projeto da taxa das blusinhas diminui imposto sobre produtos mais caros. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Esquenta do Mercado. TC News. Seu resultado é nossa marca. 7h35, vamos cumprimentar o nosso contribuidor do dia de hoje, Jorge Souto, nosso especialista em cripto aqui do TC, tá conversando com a gente hoje. Muito bom dia pra você, Jorge, bora lá, porque hoje é que o bicho vai pegar, é quando a criança chora e a mãe não vê. Por quê? Porque tem o payroll pra sair e vai ou confirmar todos os dados de emprego mais fracos que a gente viu nessa semana e talvez trazer mais expectativas de que o Fed efetivamente vai cortar mais do que uma vez ao longo de 2024,
ou pode quebrar totalmente essa narrativa. Eu quero saber qual é a sua expectativa e qual é o seu destaque inicial para esta sexta-feira. Muito bom dia para você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sem dúvida, o payroll é o dado mais importante do dia, né? Eu acho que ele vai confirmar os dados, o JOLTS, que veio fraco, o ADP, que também veio fraco. Eu ficaria preocupado, pelo menos intraday, se a gente visse um número abaixo de 100, porque aí eu acho que o mercado vai, né, erroneamente achar que a gente vai estar entrando numa recessão, etc., mas ele vai achar isso. Então, acho que números abaixo de 100 complica mais para ativos de risco. Mas eu acho que isso seria sobreposto na semana que vem, né, com um FOMC que talvez ainda mais dovish, que eu acho que já vai ser dovish. Então, acho que o payroll vai vir fraco, algo entre 100 e 160, dentro ali desse range, eu acho que é o que virá. E aí, esse dado é muito importante porque ele abre, né, ele meio que define como é que vai ser o FOMC na semana que vem. Eu acho que eu já repeti isso algumas vezes aqui na rádio, eu acho que o maior medo do Fed é ele jogar fora todo o trabalho que foi feito de subida de juros, etc., de política monetária, tendo uma recessão, porque se ele tem uma recessão, ele precisa usar muito mais as ferramentas, né, não só ele, mas o Tesouro também, para evitar que a economia enfraqueça mais, né? Principalmente no ano eleitoral. Então, esse dado vai ser o dado de hoje é muito importante porque o FOMC da semana que vem talvez seja o mais importante do ano, porque, como também acho que eu já disse algumas vezes na rádio, eu acho que eles vão sinalizar, primeiro eles vão vir muito dovish, e segundo eles vão sinalizar corte de juros em julho. Mas depende, obviamente, de duas coisas, do payroll hoje, e talvez em menor escala, porque vai ser divulgado no mesmo dia, que é o CPI na quarta-feira, mas eu acho que ainda influencia ali a decisão do pessoal, apesar de ser 2 dias de reunião, né? A reunião começa na terça, mas eu acho que influencia. Então, esses dois dados aí vão ser essenciais para essa, né, eventualmente para esse FOMC muito mais hawkish e uma mudança para corte de juros em julho. É importante frisar também que o Fed ele sabe qual é o dado da inflação normalmente antes. Então, ele já sabe, provavelmente, né, já que a gente tem um mês fechado e tudo mais, quanto é que vai vir o dado da inflação que vai ser divulgado na quarta que vem também. Então, isso já deve estar na conta. Perfeito, então daí o destaque inicial do nosso querido Jorge Souto. Bora lá então para nossa agenda do dia, né? A gente já antecipou o payroll às 9h30 da manhã, junto com os dados da taxa de desemprego lá nos Estados Unidos. Esses dados referentes ao mês de maio devem ser realmente o dado mais importante do dia de hoje, mas não significa que ele seja o único. Afinal de contas, aqui no Brasil, a gente tem o IGPDI sendo divulgado às 8 horas da manhã pela Fundação Getúlio Vargas. Vai ser também referente ao mês de maio, mais uma leitura de inflação aí no nosso radar. Aí tem falas do BC, você não leu errado, geralmente a nossa agenda ela coloca falas do Fed, porque são muitos diretores do Federal Reserve falando no mesmo dia. Hoje é, no caso, dirigentes do Banco Central do Brasil que vão falar, e são vários deles. A gente tem o Paulo Piketty falando às 9 horas da manhã, num evento presencial, não tem transmissão. Mesma situação do Gabriel Galípolo, ele que fala meio-dia também num evento presencial sem transmissão. A gente tem o Campos Neto falando às 10h30 da manhã, esse sim com transmissão, é uma palestra no evento Monte Bravo Experience. E o Campos Neto vai falar e a gente vai ouvir, vai ficar de olho nessa transmissão aqui, na nossa transmissão da TC News. Se ele falar alguma coisa bastante relevante, que chame a atenção e que mude os rumos do mercado, a gente com certeza vai trazer para você aqui em primeira mão. Fechado? Bom, antes do Campos Neto, 9h30, obviamente, tem o payroll e também a taxa de desemprego no mês de maio. E aí a gente já vai para a segunda coluna. Por quê? Porque nós temos 11 horas da manhã os estoques no atacado do mês de abril lá nos Estados Unidos. Estoques e vendas no atacado, tá? Esses são seus dados combinados. Às 11h15, presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, volta a falar depois da decisão de ontem do Banco Central Europeu de cortar todas as suas taxas referenciais de juros em 25 pontos base e de ter trazido uma fala e um comunicado mais hawkish, apesar do corte, né? Hawkish no sentido de que ela trouxe
todos os motivos pelo qual eles decidiram cortar as taxas de juros em 25 pontos base, porém, contudo, entretanto, todavia, eles não se comprometeram com um ritmo específico de afrouxamento da política monetária. Inclusive, isso coloca em xeque a possibilidade de corte em julho, talvez ocorra só em setembro, e algumas casas de análise dizem que talvez nem isso, que só para depois, né, mais para o final do ano ainda, é que venha eventualmente o segundo corte nas taxas de juros europeias. Então essa fala da Lagarde no dia de hoje é bastante relevante. 13 horas, mais conhecida como 1 da tarde, tem a Lisa Cook, dessa vez sim, uma fala de uma dirigente do Federal Reserve. Ela vai falar, portanto, Fed Girl no nosso radar. 2 horas da tarde, detalhe, primeira fala de membros ou dirigentes do Fed depois da divulgação do payroll às 9h30 da manhã, tá? Então ganha uma relevância ainda maior. 2 horas da tarde, contagem de sondas Baker Hughes lá nos Estados Unidos, portanto, petróleo no radar. 3h30, aí a gente volta para o Brasil, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma reunião com o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Lembrando que hoje vai rolar uma AGE, ou vai rolar uma votação para a convocação de uma AGE lá na Petrobras, para votar, né, essa questão de substituição no conselho, também da Magda Chambriard. Então tá tendo uma movimentação por parte de acionistas minoritários da Petrobras, né, para tentar dar uma atrasada nessa trocada da presidência do conselho em específico. E aí vai ter essa votação. A expectativa é que não tenha uma vitória por parte desses minoritários, afinal de contas são 4 deles que estão fazendo essa solicitação num conselho com 11. Então a possibilidade de isso passar é pequena, porém vale estar no radar. E coincidentemente tem essa reunião do Lula com o Alexandre Silveira no dia de hoje. Então vamos ver se vai sair alguma coisa deste encontro. E às 4 horas da tarde vai ter o crédito ao consumidor do mês de abril, leitura feita pelo próprio Federal Reserve. Fechado? Também vale a gente pontuar, e eu tenho aqui a informação para vocês, por quê? Porque o Haddad vai ter uma entrevista, vai conceder uma entrevista ao professor Antônio Mauro Saraiva e à doutora Daniela Viana da USP. Essa conversa vai rolar às 3h30. Então pode ser que tenha algum vazamento, pode ser, mas não tem nenhuma indicação de que vai ser uma entrevista transmitida ao vivo, nem nada parecido, né? Vamos ver se vai ter algum destaque que chame a atenção do mercado, mas como é uma entrevista à USP, não há um veículo específico de economia, por exemplo, então a gente não preferiu não colocar na agenda, deixar aqui na voz, vamos ver o que vai sair desta conversa. Fechado? E é isso, vai ter a reunião, portanto, do Conselho de Administração da Petrobras hoje para avaliar a necessidade desta AGE. Bom, tudo isso vai estar no radar, ô Jorge, porque é o seguinte, a gente vai ter o payroll, a gente já comentou sobre isso, eu posso até trazer quais que são as expectativas para este número. A previsão dos analistas é a criação de 185 mil vagas em maio, uma aceleração em relação à criação de 175 mil do mês de abril, com uma taxa de desemprego mantida estável em 13,9%, aumento de 0,30% no salário médio por hora trabalhada, ou 3,9% na comparação anual. Você espera então que venha mais fraco que isso, mais fraco inclusive do que a leitura anterior, então você está imaginando que venha um número na direção contrária do que o mercado está esperando. O mercado espera uma aceleração na criação de empregos pelo payroll, você espera uma desaceleração entre 110 e 160 mil, é isso, Jorge? Se não maquiarem os dados, né? Porque nos Estados Unidos tem um ano e meio, 2 anos quase, que tem um fenômeno que é incrível. Os dados privados, eles são diferentes dos dados divulgados pelo BLS, que é o IBGE deles. Ultimamente eles pararam de fazer isso, diminuíram pelo menos, tá dando muito na cara, mas estava tendo muito ajuste dos dados anteriores, né? Começou a ter menos ajuste dos dados anteriores. Não sei se é porque estava ficando muito óbvio, ou se porque, né, eles falaram, não, vamos divulgar correto, não sei. Mas eu acho difícil você ter um aumento na criação, depois de ter dados como o JOLTS e o ADP tão fracos, e também dados de atividade mais fracos, né? Seria, assim, destoar muito de vários dados privados que têm sido divulgados, principalmente a atividade tem muita divulgação de dados que são privados, né? E seria realmente uma surpresa muito grande.
Se isso acontecer, eu acho que o mercado implode. Sim, vai cair bastante e juros vai subir bastante nos Estados Unidos também. Porque o mercado está precificando uma mudança de postura do Fed. Se você tem um dado de emprego muito forte, ele vai muito provavelmente desprecificar isso com uma certa rapidez, né? Até porque a gente está num processo de nova precificação. É diferente, você já precificou todo um potencial cenário e aí ele desfaz até mais devagar. Mas como está no meio de um processo de precificação, ele, né, tem que desfazer muito mais rápido porque é uma mudança 180 no cenário que o mercado está construindo ali. Então, eu já vi algumas casas, essa aí é a estimativa do 185, não é isso? Isso. É a estimativa de todas as casas. Eu vi já que algumas casas começaram a revisar para baixo, eu acho que isso não está impactando a média geral, mas acho que o Goldman Sachs está com 160, alguma coisa assim. Eu acho que vai vir algo entre 100 e 160. Né? Eu acho que esse é o range aí que a gente vai ter. Porque eu acho que dessa vez, de fato, a gente começou a ver uma desaceleração na economia americana. Nas vezes que achava-se que estava tendo uma desaceleração, foram dados muito pontuais e tinha muita divergência, né? Saiu um dado mais fraco, aí depois vinham 3 mais fortes, ou então 2 mais fortes. Nesse caso, a gente está vendo uma sequência de dados, de vários dados mais fracos, vamos colocar assim. Então, acho que dessa vez está de fato ocorrendo, e por isso que eu acho que o Fed vai atuar muito rápido, porque ele sabe o que está correndo. Eu acho que a dica foi no FOMC passado, ele do nada ficou dovish, bastante dovish. Eu acho que não é coincidência, porque o Fed ele consegue ver alguns dados um pouco à frente, né? Obviamente, porque a divulgação dentro do governo, etc., ele consegue antecipar um pouco mais. Ele consegue ver como é que está a leitura dia a dia. Isso o mercado não vê, o mercado só vê as divulgações. Então, eu acho que por isso que eu estou mais comprado nesse cenário que eu narrei para vocês. Perfeito. E considerando, Jorge, que a gente teve ontem a decisão do Banco Central Europeu de cortar os juros antes do Fed, e a gente também teve na quarta-feira o Banco do Canadá, que historicamente é mais correlacionado com as decisões do Fed, também decidindo cortar os juros, até porque a inflação dele estava abaixo da meta, né? Inclusive. Então, tava naquela dinâmica de esperar para ver o que o Fed ia fazer, e aí o Banco do Canadá resolveu se antecipar e cortar os juros antes do Federal Reserve. Você acha que estes cortes que estão vindo de várias economias de economias desenvolvidas, né? A gente já teve vários países europeus, vários bancos centrais europeus que não necessariamente estão dentro da União Europeia, né? Que tem o Banco Central Europeu, que junta todo mundo, mas vários países que têm os seus bancos centrais independentes também já iniciando seus cortes antes, né? Teve a Suíça iniciando já esse processo, a gente agora teve o Canadá, que é muito correlacionado com o Fed, cortando também, BCE começou a cortar. Você acha que isso também é um indicativo de que o Fed pode considerar um corte mais cedo, ou é uma descorrelação, a situação de cenário macro entre essas economias tá um tanto quanto diferente entre si, uma dinâmica mais específica para cada país, para cada região? Eu acho que tem relação sim, porque no final do dia, todas essas, mas elas têm uma interconexão, principalmente em países desenvolvidos, né? Se fosse país tipo Brasil, o nego não liga muito. Agora, Banco Central Europeu, Suíça, Dinamarca, acho que Suécia foi o outro, Canadá, que, cara, imagine quanto comércio tem no Canadá, não tô de cabeça uma, mas é o país do lado ali dos Estados Unidos, tem muito comércio com os Estados Unidos. Eu acho que isso não é uma coincidência, sinceramente. Eu acho que esses caras, eles se falam, né? Principalmente numa situação dessa de mudança de política monetária. Existe um canais de comunicação entre eles, né? Isso, zero dúvida quanto a isso. Eu acho que isso só reforça a tese que o Fed será mais dovish e vai eventualmente cortar em julho, justamente para não deixar o diferencial de juros dos Estados Unidos para o resto desses países, que aumentou agora e deve aumentar em alguns outros casos ainda, ficar cada vez maior, né? Muito tempo com diferencial de juros tão grande. Isso vai influenciar principalmente o dólar, né? E vai prejudicar ainda mais o cenário americano de déficits, que ele financia através da emissão de dívida, e aí que o problema como eu já falei algumas vezes, que é dominância fiscal, você paga mais juros para um estoque de dívida muito grande. Isso, na verdade, é inflacionário, não é deflacionário, né? Como seria o caso de um aumento de uma taxa de juros alta.
E eu achei muito engraçado ontem, falando do Banco Central Europeu, que o mercado falou de hawkish cut, né? Uhum. O mercado ele adora umas coisas meio ridículas, né? Os caras cortaram, assim. O caminho é esse. Eles provavelmente vão falar que vão fazer uma coisa, eles vão fazer outra. Então, não sei como o pessoal ainda cai nesse tipo de coisa, né? O Banco Central Europeu está tentando fazer um forward guidance em sua cabeça, só que a ação dele não vai ser o que ele está falando, muito provavelmente. Então, eu achei meio cômico esse hawkish cut, né? O pessoal adora essas novas, né? Esses novos nomes assim, né? É engraçado realmente ver essas definições que o mercado dá, né, para algumas decisões como essa do Banco Central Europeu, chama atenção realmente, mas é aquele negócio, né, a Christine Lagarde não deu nenhuma indicação de que vai continuar com esse ritmo de corte no próximo mês, né, que é quando vai rolar a próxima decisão de juros do BCE. Vamos ver o que efetivamente vai acontecer, né? Vamos ver se os dados vão continuar corroborando para para uma sequência ali de cortes, sem um corte para, eventualmente, como a gente chegou a ver, por exemplo, no ano passado com o Fed subindo e parando, subindo e parando. 7h52, bom, a gente tá um pouquinho atrasado, mas a gente tem que pagar essas informações, apenas para eu pagar a informação completa com relação a essa reunião do Conselho de Administração da Petrobras do dia de hoje. Eles vão avaliar esse pedido de AGE por parte de conselheiros, para a eleição de conselheiros e a presidência do colegiado, que atualmente é ocupada pelo secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, o Pietro Mendes. Como eu já tinha adiantado, a tendência é que a necessidade dessa convocação seja rejeitada, já que é defendida por apenas 4 membros do conselho, que é formado por 11 integrantes, né? No final de maio, acionistas minoritários solicitaram a convocação de AGE sob o argumento de que teria havido uma destituição de membro do conselho com a saída do Jean Paul Prats da presidência da companhia e também do conselho da Petrobras, e à época a Petrobras chegou a divulgar uma nota dizendo que não tinha motivos para a convocação de uma assembleia, mas de todo modo o pedido de AGE seria submetido, melhor dizendo, né, à avaliação jurídica e passaria por procedimento de governança, que vai rolar hoje, essa avaliação pelo Conselho de Administração. De novo, a tendência é que ele não seja aceito, mas tá aí, vai rolar no dia de hoje. Fechado? Bom, são 7h53, deixa eu pagar rapidamente o fechamento de ontem no Ibovespa, depois algumas partes do noticiário e a gente volta com o Jorge Souto para o destaque final dele. Fechado? O Ibov ontem fechou finalmente no positivo depois de várias sequências de queda, como eu cheguei a adiantar, 1,23% de avanço para o Ibov, 122.898 pontos, mas com um volume menor de negociação, ou seja, teve uma liquidez menor. Vamos ver se hoje vai ser uma situação diferente, como que o mercado vai reagir a esse payroll que vai sair 9,6. O índice futuro subiu ainda mais, 1,29% aos 123.100 pontos, enquanto o dólar futuro caiu 0,78%, R$ 5,270, portanto abaixo novamente do 5,30, não teve força para avançar e fechar acima do 5,31, pelo contrário, ele perdeu esta força. Curva de juros aqui no Brasil deu uma boa desidratada no estresse de 6 pontos base e meio em média em toda a sua extensão. Dentro da composição do Ibov, LWSA foi o grande destaque positivo, subiu 6,22%, seguida de MRV com 5,94% de alta, você está vendo aí na tela os papéis, 4,97% de avanço para Cogna, que ficou em terceiro lugar dos comprados. Semin 3, CSN Mineração, avançou 4,93%, enquanto a Dexco fechou o top 5, avançando 4,85%. Na ponta negativa, dá para contar nos dedos das mãos quantos papéis caíram, mas os grandes destaques negativos foram para Braskem, o único grande destaque negativo foi para Braskem, caiu 4,12%, Sabesp recuou 0,88%, para você ver esse abismo de magnitude de queda entre as maiores quedas do dia de ontem. Alpargatas recuou 0,52%, Equatorial teve queda de 0,5% cravado e Ultrapar, né, o GPA, né, Ultrapar exatamente, caiu 0,39%. Muito bem, falando do noticiário rapidamente, né, vamos pegar alguns pontos que eu cheguei a destacar aqui nas nossas manchetes. Teve primeiro a situação da China, né, foi divulgado aí a balança comercial chinesa e a gente tem os números para pagar para vocês, afinal de contas, foi uma balança comercial chinesa que mostrou exportações acima do consenso, mas importações abaixo do consenso.
Então a gente tem aqui os números para vocês. Exportações tiveram alta anualizada de 7,6% em maio, acima da previsão de 5,3%, então acima, né, basicamente metade do que se esperava, acima do que se esperava. As importações, porém, vieram em 1,8% de alta, frustrando a aposta de 4,7% de avanço. O superávit comercial de 82,6 bilhões de dólares também superou a projeção de 71,1 bilhões. Então teve esses dados da China sendo divulgados. A gente também teve a balança comercial aqui no Brasil sendo divulgada. O setor extrativo segurou a exportação, inclusive, e ajudou no novo superávit recorde da balança comercial. No acumulado do ano, as exportações no Brasil somaram 138,8 bilhões de dólares, uma alta de 2,3% em relação aos mesmos meses do ano passado, e as importações totalizaram 102,9 bilhões de dólares, com uma alta de 1,8%. Inclusive, no comércio com os vizinhos, chama a atenção a queda de 33,1% nos embarques para a Argentina, dando ao país do Cone Sul a menor fatia histórica de exportação brasileira de janeiro a maio. Então, chama a atenção essa relação comercial com a Argentina diminuindo, portanto. Outro ponto bastante relevante para a gente pagar, projeto da taxa das blusinhas. Ela vai diminuir o imposto sobre produtos mais caros. Alguns empresários esperavam, inclusive, tributação maior sobre os importados, mas o texto aprovado reduz a carga sobre os bens acima de $50 também, isso contrariando as expectativas, portanto, destes empresários. O texto aprovado no Congresso criou um desconto de $20 sobre os 60% de imposto de importação pagos nestes casos. No dia da votação, o relator do projeto, o deputado Átila Lira, do PP de Alagoas, só anunciou o acordo para acabar com a isenção e instituir a cobrança de 20% de imposto de importação sobre as compras de até $50, o valor que inclui, inclusive, o preço do produto, do frete e de eventual seguro. Se a compra ultrapassar os $50, já havia cobrança de 60% do imposto de importação, o que foi mantido. 7h58. Bom, vamos lá com o seu destaque final, Jorge. Vamos falar efetivamente das criptomoedas. A gente tem neste instante o Bitcoin voltando para os $71.370, né? Uma alta de 0,53% nas últimas 24 horas, enquanto o Ethereum está caindo 1,07%, $3.810. O que você está enxergando do mercado cripto, Jorge? Quais são os próximos passos para o Bitcoin? Você acha que ele vai conseguir ganhar um pouco mais de força, talvez voltar para aqueles patamares de recorde histórico novamente? O que precisa acontecer para isso efetivamente se concretizar? Eu acho que tanto o Bitcoin quanto o Ethereum vão fazer máxima. No caso do Bitcoin vai ser uma máxima histórica, do Ethereum vai ser máxima no ano, né, mas com potencial de fazer histórica no futuro bem próximo. E eu acho que não vai demorar muito, eu acho que o mês de junho vai surpreender muita gente. Isso, obviamente, seguindo a tese que a gente vai ver, né, o macro ficar mais dovish pelo lado do Fed. Acho que o resto do mundo já está nessa levada. Eu acho que o Fed não vai ficar para trás. Então, eu acho que muita gente estava naquele sell in May, go away. Eu não sou dessas. Eu acho que cada ano é um ano, né? Tem anos que isso funciona, tem outros anos que não funciona. No ano de bull market, isso tende a não funcionar. Então, acho que esse mês de junho vai surpreender muita gente em termos de preço do mercado, né? E eu acho que a perna principal, a perna mais violenta de cripto, ela não ocorreu ainda. Ela deve ocorrer agora nesse segundo semestre, tá? Então, tá na hora de prestar atenção aí no mercado. Perfeito! Jorge Souto participando conosco aqui no Esquenta. Um abraço para você, Jorge. A gente volta a conversar aqui no programa na semana que vem. Até lá. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. TC News. Seu resultado é nossa marca.